Olá, Rogério. Olá, Obrigado por nos receberes aqui na sede da Companhia de Seguros Fidelidade, aqui no Calhariz. De qualquer forma... É um gosto ter-te aqui connosco. Obrigado. Uma das primeiras coisas que nós gostaríamos de saber, até para conhecer um pouco melhor o Rogério, é qual é que foi o teu maior desafio pessoal até hoje? Olha, eu normalmente não falo sobre desafios pessoais, não me leves a mal. Posso falar sobre profissionais, não vires Não, a seguir é o profissional. A seguir é o profissional. Então posso já responder Podes ao profissional. ao profissional. Muito bem, então passamos já aos profissionais. Mas em compensação vou-te dar dois, pode ser? Claro. Pode ser, pronto. Claro. Então, os desafios foram aqui na Fidelidade e foram sempre fases de início de grande transformação, de grande mudança. O primeiro, quando cheguei à Fidelidade, há 17 anos atrás, em que vim coordenar a área de sistemas de informação da Fidelidade. Portanto, numa empresa nova, diferente, que eu não conhecia assim tão bem, numa área que eu também não era, na qual também não era especialista, que é a área de sistemas, e era preciso fazer um turnaround na altura de toda a área de sistemas de informação, porque a empresa ainda vivia muitas consequências de fusões não totalmente resolvidas e, portanto, havia pessoas novas, empresas ainda, pessoas com origem de várias empresas, havia uma arquitetura muito complicada e, portanto, foi um processo de grande transformação aqui. Sim, para os jovens que não nos conhecem, isto era a Mundial Confiança, era a Império, era a Bonança. E a Fidelidade. E a Fidelidade. Exatamente. E, portanto, foi um processo amplo, porque implicou mexer na arquitetura, implicou ter um plano de racionalização da arquitetura toda, um plano de modernização das várias aplicações, implicou envolver muito o negócio, implicou inclusivamente mexer na organização de toda a área de sistemas, nos planos de carreira e por aí fora. Foi uma coisa grande. Portanto, foi um desafio muito grande. Para mim, foi a entrada na Fidelidade e, portanto, posso dizer que foi provavelmente o maior de todos. Fui muito bem recebido, dito isto, e tive muito apoio de toda a gente e, portanto, as coisas acabaram por correr muito bem, embora seja sempre um processo longo. O segundo desafio que se calhar destacava foi esta transformação da Fidelidade nos últimos 10 anos, em que nós tivemos a ambição e criámos a ambição, a partir de 2014, de que queríamos ser uma empresa muito mais internacional, por um lado, e em que queríamos transformar digitalmente o negócio, e isso implica, de facto, fazer coisas muito diferentes numa empresa que, apesar de tudo, é um bocadinho tradicional, ou era um bocadinho mais tradicional, e era preciso fazer aqui, criar uma vaga de mudança. Quais são as orientações que tu dás às equipas, que não és tu que fazes tudo sozinho, para conseguir gerir isto tudo, não é? São diferentes culturas, são diferentes idiomas, são diferentes formas de estar. O que nós fizemos na altura foi perceber quais eram os países que achávamos mais atrativos, portanto houve um critério de base que foi selecionar os mercados-chave. Um dos mercados mais relevantes para nós era a América Latina, não todos os países da América Latina, mas eu diria países selecionados da América Latina, e depois criámos uma equipa dentro de casa, criámos uma estrutura para irmos atrás dessas oportunidades. Eu recordo-me da primeira vez que disse a algumas das pessoas que tinham acabado de sair da privatização, em que dissemos, nós agora, em vez de sermos comprados, vamos nós às compras. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, mas a sério? A sério? Mas nós não sabemos fazer isso. Não, mas vamos aprender. E, portanto, definimos esses alvos, esses países como alvos, se quiseres, e depois envolvemos-nos em processos, naturalmente, de aquisição. Uns correram melhor, outros correram pior. Posso dizer-te que, no princípio, não correu muito bem. Falhámos várias aquisições, porque havia sempre um concorrente de maior dimensão que pagava mais do que nós para aquele alvo em concreto, mas nós não desistimos, fomos bastante resilientes e a certa altura as coisas começaram a correr melhor. Portanto, nós já tínhamos mais experiência e já sabíamos como abordar as empresas em causa e até fazer parcerias com os potenciais sócios e por aí fora. Agora, hoje o que nós temos é, de facto, uma empresa que tinha 4% do seu volume de negócios fora de Portugal em 2014, hoje em dia tem mais de 30%. E a rentabilidade ainda é mais do que 30%. Portanto, ou seja, não há dúvida que foi uma aposta ganha. Nós hoje em dia estamos em 4 continentes e em 12 países diferentes. Na América Latina estamos no Peru, na Bolívia, no Paraguai e no Chile. No Chile abrimos inclusivamente uma empresa de raiz em 2020. Portanto, não foi uma aquisição. Não foi uma aquisição. Também comprámos aquilo que eu chamo uma insurtech na Europa, que depois, na realidade, o que faz é vende seguros, soluções de reforma na Alemanha e na Suíça. Também nos está a correr muito bem. E desenvolvemos um negócio em África. Também desenvolvemos um negócio em África. Portanto, nós passámos de uma empresa eminentemente local, que estava com uma pequena presença nos mercados de expressão portuguesa, onde havia comunidades portuguesas, para uma empresa que hoje em dia já começa a ter uma lógica multinacional e em que há mais clientes que falam espanhol do que português. E, portanto, é um mundo de diferença. Como é que nós olhamos para isto? Nós temos uma filosofia muito clara sobre esta matéria e, aliás, em algumas coisas somos um bocadinho diferentes de outras multinacionais. Nós respeitamos muito a natureza
e as especificidades dos mercados locais. Trabalhamos muito com equipas locais, percebemos que cada mercado tem idiosincrasias diferentes e o mercado segurador tem muitas idiosincrasias. Os clientes são diferentes, a regulamentação por vezes é diferente, os canais de distribuição são diferentes e, portanto, nós aqui aplicamos mesmo a sério, não é só um chavão, aquela lógica do local. E tem corrido muito bem e nós não estamos nada arrependidos desta filosofia mais específica, de ter uma forma de atuar que é diferente de mercado para mercado. O exemplo típico é o Chile. Nós no Chile abrimos de raiz, era uma coisa que normalmente nunca faríamos, mas já tínhamos tentado 2 vezes uma aquisição e que não tinha sido bem sucedida. E depois houve uma das equipas com quem chegámos a trabalhar numa aquisição da empresa que íamos comprar, que uns anos mais tarde veio ter connosco e disse: porque é que não fazemos uma seguradora de raiz? E, portanto, nós abrimos aqui uma exceção, algo que normalmente nunca faríamos, mas que naquele contexto fazia sentido. E está a correr lindamente. Parabéns. Ou seja, já são número 9 no Chile e ao fim de 5 anos são rentáveis, o que é também uma coisa interessante. E uma das funções de CEO, que é a tua, é obviamente tentar convencer os acionistas que isso são apostas que se devem fazer, não é? É verdade, embora eu aqui possa dizer que não foi assim tão difícil, porque o nosso acionista maioritário, que é a Fossum, como sabes, está viciado em crescimento. E, portanto, sempre olharam para a fidelidade como um ativo muito interessante e que poderia ser uma plataforma para crescer. E, portanto, conjugou-se aqui uma visão do nosso acionista que via na fidelidade uma oportunidade de crescimento com a nossa própria visão, porque nós, de facto, já tínhamos essa visão. Costumávamos dizer que em Portugal nós éramos um peixe grande num aquário pequeno, e porque nós temos 30% de cota de mercado, não é? E, portanto, não havia grandes alternativas para crescer, a não ser crescer lá fora. Claro. E, portanto, articulámos esta visão conjunta e tivemos sempre um apoio muito forte dos nossos acionistas nestas aquisições. E, portanto, aí foi sempre mais fácil do que poderia parecer. Um dos desafios que o mercado enfrenta, não é, são as constantes alterações, e as alterações não só regulatórias, mas também as alterações em termos geracionais, das necessidades de várias tipologias de seguros diferentes. Como é que tu vês a tendência no mundo dos seguros? Há 2 grandes questões no futuro e que nós temos que endereçar, mas não é uma questão só da indústria seguradora, é uma questão da nossa sociedade como um todo, que são as alterações climáticas, claríssimo, sem dúvida, e a questão da demografia. Estas 2 questões alteram estruturalmente a forma como nós vamos viver daqui a 20 anos. E, portanto, também para os seguros é importante ter soluções, criar alternativas, ajudar a sociedade como um todo e os nossos clientes a fazerem o caminho que têm que fazer. O envelhecimento da população, nomeadamente em Portugal, é um tema muito sério. Que nos vai colocar desafios muito sérios. Em áreas, não é só no tema da reforma, na assistência, na saúde, e, portanto, há muitíssima coisa por fazer e essas são 2 questões que nos preocupam a sério e para as quais estamos a tentar trabalhar, preparando o futuro que vai acontecer daqui a 10 anos. Depois, mesmo internamente, nós temos desafios como a adoção da tecnologia, a transformação digital, o tema da inteligência artificial, que hoje em dia está cada vez mais presente na forma como nós trabalhamos. E vemos como a América está a apostar fortemente nisso. Não é? Claramente. Mas que são enablers do nosso negócio. Claro. Isto vão criar aqui disrupções, se quisermos, na forma como trabalhamos, mas que nos vão ajudar a encontrar novas soluções. Agora, não há dúvida nenhuma que implicam para nós, como para qualquer outra empresa, uma transformação da forma como trabalhamos. Em relação aos seguros, que estava a perguntar-me, acho que há muito espaço para os seguros tradicionais, até porque há um protection gap tremendo. A maior parte há muita gente que continua sem ter um nível de proteção adequado. Na casa, no carro, na saúde, e portanto há muito para onde crescer. E em paralelo, nós também vemos que há uma nova geração de seguros, provavelmente um bocadinho mais digitais, mais contextuais, que vão fazer o seu caminho. Os pets é um exemplo, mas que não é disto que eu estou a dizer, é um exemplo de encontrar um gap de proteção, neste caso nos animais de companhia. Mas estamos a ver situações onde os seguros de viagem estão cada vez mais associados quando nós compramos uma viagem, quando nós vamos a um concerto temos um seguro. Há pequenos seguros, muitos deles muito simples, que vão fazer o seu caminho e que vão ajudar a expandir o mercado. Nós temos um grande desafio aqui na fidelidade e temos um objetivo. Nós queremos tornar o seguro uma indústria sexy. Certo. Como sabes, isto dá sempre um sorriso. Dá sempre um sorriso. Mas porquê? Porque achamos que a indústria tem feito um caminho enorme nos últimos anos de se aproximar dos clientes. E nós continuamos a fazer esse caminho. Nós hoje em dia temos perto de 2 milhões de pessoas que usam as nossas apps. Nós estamos a fazer um caminho em que queremos ser cada vez mais um parceiro na vida dos clientes ao longo da vida e no dia-a-dia. Ou seja, temos que ser relevantes para justificar que as pessoas nos tenham no telemóvel.
E é para isso que estamos a trabalhar. Portanto, deixarmos de ser aquela empresa um bocadinho mais cinzenta, como às vezes as pessoas imaginam nos seguros, para ser uma empresa mais colorida e mais dinâmica e mais emocional. Isto já tem bastantes anos, como sede da Companhia de Seguros Fidelidade, sim, mas a verdade é que agora tudo vai mudar. É um marco para nós, naturalmente. Vamos centralizar todas as pessoas e todos os nossos serviços num edifício ali em Entre Campos. Um edifício que tem que ser naturalmente mais moderno, porque para histórico temos um edifício mais moderno, mais funcional e que vai ser a nova cara, digamos assim, da fidelidade. Aliás, para dentro de casa e para fora, porque também queremos que seja de alguma forma emblemático para os nossos clientes e para a sociedade civil. Um edifício até bastante aberto, tem uma praça que permite passar por baixo do edifício e, portanto, pretende-se criar ali uma atmosfera de dinâmica de passagem, grande abertura, envolvido no meio da cidade de Lisboa. Estamos todos entusiasmados, só que ainda vai demorar um ano, não é? Mais um ano. O edifício acaba no final de 25 e eu acho que nós no início de 2026 estamos a mudar todos para lá. As novas gerações, todas elas, obviamente, ambicionam a chegar a uma posição de destaque. Quais é que são os principais conselhos que tu davas a esta nova geração? Não há substituto para muito trabalho. Depois, estas coisas de ser líder, eu não acredito minimamente naquele papel do líder visionário que trabalha sozinho e ele é que sabe, quase sebastiânico. Eu não acredito minimamente. Sim, mas há umas coisas chamadas carisma, ou umas coisas chamadas influência, ou umas coisas chamadas exemplo. Isso ajuda. As pessoas têm que ser reconhecidas. Mas, isso ajuda, mas eu prefiro palavras como proximidade. Ok. Prefiro palavras como equipa, sem nenhuma dúvida. Eu acho que toda esta jornada de liderar uma empresa, aliás, com uma fidelidade, é uma jornada partilhada. E a minha experiência enquanto, ultimamente, líder da fidelidade, é que quando as pessoas sabem o que nós queremos atingir, partilham esse projeto, fazem muito mais do que nós imaginávamos à partida. E, portanto, isto é um caminho em conjunto que fazemos e acho que essa é a grande lição que temos todos que pensar. Isto não é uma pessoa, é uma equipa que faz de facto acontecer e que transforma o negócio. Obrigado por partilhares connosco os teus desafios. Manel, foi um gosto tê-los cá. Obrigado. Sempre às ordens e é um gosto tê-los por aqui connosco. Obrigado.